Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 121, versículo 1, diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro. Esta é uma palavra que todos estão invocando. Diante dessa adversidade, diante dessa pandemia, as pessoas estão procurando por socorro. Mas de onde virá o socorro? Essa palavra é para você que se encontra já desanimado, aflito, já teve decepção com tantas pessoas, já procurou tanta gente e não alcançou solução para o seu problema. Você que já está desesperado. Eu gostaria de dizer para você que há um socorro, e essa é a palavra que eu gostaria de deixar a você hoje. De onde vem o socorro? O salmista estava dizendo aqui que ele elevava os seus olhos para os montes. Muitas vezes nós elevamos os nossos olhos e o que nós vemos? Nós vemos apenas os montes. Aguaí é uma cidade plana, mas eu já morei em várias cidades de Minas e até mesmo do Espírito Santo, que eram cidades que tinham muitas montanhas. As montanhas são altas, são imponentes. E muitas vezes, quando nós olhamos para os nossos problemas, nós vemos um monte de problemas. Um monte de adversidade, um monte de tribulação, é só problema. A cada dia a curva dos mortos por coronavírus tem se elevado. Como não bastasse isso, há muitos outros problemas. Essa palavra para você que olha para os montes e só vê problemas. Eu não sei o que você está enfrentando. Não sei se você tem na sua vida um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de ordem espiritual, um problema familiar. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas se você tem elevado os olhos e tem visto apenas um monte, eu gostaria de dizer a você que há um socorro. De onde vem o socorro? A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. A Bíblia diz que uns confiam em príncipes, mas a nossa solução não está no príncipe, não está no presidente, não está no rei, não está no governador, não está no poderoso, não está no carro, não está no cavalo, não está no celular. A nossa vitória, o nosso socorro, ele vem do Senhor. É o que diz o versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro é o Senhor. Porque o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Só o Senhor é arrimo da nossa sorte. Só o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, se Ele é o nosso pastor. Se Ele não é, é certo que você vai mendigar o pão e ter uma vida de derrota e de adversidade. Se o Senhor é o teu pastor, se o Senhor cuida de você, pode saber que do Senhor vem o socorro. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. É o que diz a palavra de Deus. O Senhor é o nosso socorro. Por que o nosso Senhor é o nosso socorro? O nosso Senhor é o nosso socorro, porque Ele é o Criador da terra. Irmão, não ande ansioso, não ande preocupado, mas observe as aves dos céus, observe muito bem os lírios do campo. Deus cuida deles e Deus haverá de cuidar de cada um de nós que somos a imagem e semelhança dele. Ele é o Criador da terra. Ele
fez o homem à sua imagem e semelhança, e ele cuida de nós. Aquele que criou o mundo em 6 dias, haverá de nos livrar de toda tribulação. Não ande ansioso, mas espere pelo Senhor, porque o Senhor é o Criador da terra, mas Criador dos céus. Eleve seus olhos para os montes. O que você vê? Um monte de tribulação, um monte de adversidade, um monte de problema. Mas olhe bem, veja, a Bíblia fala que os teus olhos olhem direito, que as tuas pálpebras vejam. E quando nós olhamos para os montes, nós não vemos apenas os montes, mas nós vemos o que está acima dos montes. Nós não podemos chegar aos montes, nós não podemos remover as nossas montanhas sozinhos, mas nós podemos olhar para aquele que está acima dos montes. E quem está acima dos montes? A Bíblia fala que no céu está o nosso Deus. Salmo 115. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que o Senhor habita no alto e santo lugar, mas também habita junto ao contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e o espírito contrito. Quando você eleva os seus olhos para os montes, você sabe de quem vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que está no céu e que age na terra. Por isso é que a própria palavra de Deus vai dizer que você, depois de olhar para um grande número ou uma nuvem de testemunha, você deve desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente te assedia e deve correr com perseverança a carreira que está sendo proposta para você, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Olhe bem e veja que o seu socorro está além dos montes, que o seu socorro é o Senhor. O Senhor é maior do que os montes. A própria palavra de Deus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai remover as montanhas. Saiba que você pode ter um monte de problemas, mas o Senhor é aquele que está acima dos seus problemas, acima dos seus montes. É aquele que te livra de todo mal, porque praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E aí eu me lembro de Davi. Todo mundo estava olhando para aquele gigante de 3 metros de altura, um monte de homem, um homem terrível. Davi não olhou para o tamanho daquele gigante, Davi olhou para o tamanho do seu Deus. Davi olhou além do gigante. Por isso ele olhava para o Senhor e ele venceu o gigante. Se você quer vencer os seus montes, se você quer vencer a sua tribulação, olhe bem e veja que o Senhor está acima dos montes. Ele vai te livrar de todo o problema. Por quê? Porque o Senhor, de acordo com o versículo 3, não permitirá que os teus pés vacilem, porque não dormitará aquele que te guarde. O Senhor não vai deixar os teus pés vacilar. Não seja vacilão, não vacile, mas fique firme no Senhor, porque o Senhor não vai te derrubar, o Senhor não vai te levantar, o Senhor não vai deixar os problemas te deterem, porque o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair não ficará prostrado, o Senhor o toma pela mão, o Senhor o levanta. É o que diz o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu. Tirou-me de um tremendal de lama, de um poço de perdição, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e nos meus lábios um novo cântico. Lá no final do livro de Judas diz assim que Deus é poderoso para nos guardar de todos os tropeços. Deus não vai deixar os teus pés vacilarem, porque Ele é o teu socorro. E Ele é o teu socorro, porque Ele é o guarda de Israel. Diz aqui que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor não dorme nem cochila. Por isso é que o salmista vai dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Mas
Eu durmo e acordo porque o Senhor me sustenta e não tenho medo dos milhares. Isso está no Salmo 3. O salmista Davi, diante de uma grande luta, ele escreveu esse salmo. Você pode ter inúmeros problemas, mas durma tranquilo. Descanse na presença do Senhor, porque aquele que não dorme, aquele que não cochila, mas aquele que está sempre nos guardando, aquele que está sempre cuidando de nós, é o nosso socorro. Descansa no Senhor, espera nele, porque ele vai te livrar. É o que diz o salmista: espere em Deus, pois ainda o louvarei. É ele o meu auxílio e Deus meu. Confie nesse Deus que é o teu socorro, porque ele é um guarda que guarda a nossa vida. Ele não cochila, ele não dorme e nem troca e nem também tem turno. 24 horas por dia ele está olhando para nós, cuidando de nós e nos socorrendo e nos livrando de todo o mal. E ele vai dizer no versículo seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor nos guarda dia e noite. De dia nós podemos ter ali o sol, mas o Senhor é a nossa sombra, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é a nossa sombra de dia, mas de noite Ele é a nossa luz. De noite Ele nos guarda. A lua não nos molestará, porque a luz do Senhor estará sempre acesa nos nossos corações, para nos iluminar na noite traiçoeira, na noite escura, nos livrando do ladrão, nos livrando do mal, nos livrando das tribulações e dos açoites do inimigo. Aí nós lembramos do povo de Israel. Quando o povo de Israel atravessou aquele deserto e caminhou por 40 noites até chegar, 40 anos até chegar à terra prometida, dia e noite. E diz a palavra de Deus que naquela dura caminhada, de dia ia à frente a coluna de nuvem para dar sombra ao povo naquele deserto de 40 graus. À noite era uma coluna de fogo para iluminar e aquecer a noite escura e fria do deserto. E o povo caminhou, e durante todos aqueles 40 anos, todo dia uma coluna de nuvem, toda noite uma coluna de fogo, para dar refrigério e para aquecer, para orientar e para iluminar o povo de Deus. E da mesma forma, Deus nos faz assim. Deus é o nosso socorro dia e noite. No versículo 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Mais duas coisas importantes nós podemos observar desses dois versículos. O Senhor guarda a nossa entrada, o Senhor guarda a nossa saída. O Senhor é aquele que vai à frente para pavimentar o nosso caminho. O Senhor é aquele que está do nosso lado para mostrar que nós não estamos sozinhos. O Senhor está atrás de nós para nos livrar de todo punhal traiçoeiro, de toda espada do adversário. O Senhor é aquele que está sempre do nosso lado. Quem tem o Senhor pode andar pelo vale da sombra da morte, mas não temerá mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. O Senhor guarda desde o nosso nascimento até os nossos dias, nos nossos últimos dias aqui na terra, para triunfarmos depois no paraíso
eterno. O Senhor guarda a nossa alma, porque Ele é aquele que conhece as suas ovelhas e nenhuma delas será arrebatada da sua mão. E finalmente o Senhor nos guarda sempre. É o que ele fala aqui, concluindo esse lindo salmo. O Senhor nos guarda desde agora e para sempre. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. Ele está conosco sempre. É o que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que Jesus Cristo disse pouco antes da sua morte aos seus discípulos: eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da promessa, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Deus não nos deixa, Deus não nos desampara, porque Ele é o nosso socorro. Por isso, concluindo a nossa meditação, que você possa confiar nesse socorro. E o nosso socorro é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém?